temos agora a presença ilustre, encantadora dele, do gênio desta emissora, Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, hoje estreando um quadro. O que você está dando essa risadinha? Ele gosta de quadro, hein? Você deu uma risadinha ontem, de deboche. ó. Aí, olha aí, Constantino. Não, Mas... A risada é exatamente que você está me chamando de gênio, pô. Não cria essa expectativa, não, Emílio. Não, eu fiquei pensando cá com os meus botões, por quê? Por que essa consideração que eu tenho com o Rodrigo Constantino? Por quê? Porque ele é meu amigo? Não. Não é, brother. Eu vi o Rodrigo Constantino uma vez na minha vida que ele veio aqui no Pânico, a gente trocou uma ideia, era na época da treta com o Vila. Claro. Isso. Aí conversamos rapidamente e tal. Mas eu fiquei pensando o seguinte, eu sou um cara que eu não sou da turma. Sim. Eu venho aqui, vou pra minha casa, vou aqui pra Dirce, eu sou um cara normal, não sou da galera e tal. E sempre as opiniões do Rodrigo Constantino, elas estão muito mais próximas, assertivas, do afegão médio do que dessa turma. Então você briga muito lá. Ontem você estava brigando com o Careca, com o Josias. O Gandalf. Ele estava brigando com o Josias. Aí eu fiquei pensando, eu falei, porra, o Constantino, ele tem um pensamento muito mais próximo. Eu posso chamar de povão, mas aí é feio você chamar de povão. Por quê? Não. Não, porque as pessoas... Parece pejorativo, não, então, a discussão era essa. Ah, o povão tá contente porque tem um seiscentão. Esse é o pensamento do cara. E quando você vai conversar com o povão, não é bem isso. Não. A galera hoje em dia ela tem mais informação e tal. Mas aí eu fiquei pensando... Falar isso é menosprezar a turma. Então, mas aí eu fiquei pensando cá com os meus botões. O que o Rodrigo Constantino pode ter? Talvez seja a digressão. O quê? Aí você me pergunta, o que é a digressão? O que é a digressão, Quando Emílio? você vai no psicólogo, pois não. que eu costumo ir, que eu tô fudido, não, tem aí problema, eu vou lá, normal. quando eu tô fudido, eu vou lá no psicólogo, eu minto pra cacete, mas aí ele fala, quando você tá com problema, você tem que sair desse problema e olhar esse problema de fora. Talvez, pelo Rodrigo Constantino não tá contaminado, ele tem essa visão mais que a gente tem da galera. Porque sempre quando ele coloca as coisas, ele é muito mais o pensamento da galera do que o pensamento da redação, do pensamento... E ontem você estava quebrando o negócio do isolamento, que era o negócio do lockdown, esse lockdown que fizeram. E eu acho que você tem razão. Eu acho que nunca mais, se tiver uma outra pandemia, nunca mais as pessoas vão fazer como fizeram. O governador da Flórida já disse que nunca mais. Aqui na Flórida, nunca mais. Porque isso aí foi um experimento terrível e vidas foram destruídas. Né? E sempre com um argumento pseudocientífico, em nome, né, da ciência, tentando tratar qualquer um que divergia ou que questionasse qualquer diretriz dessa como um obscurantista e irresponsável, insensível. E o povo percebeu isso. Então, essa sua... A análise é muito boa, Emílio, porque, olha, eu vou te contar, eu nunca fui repórter. Aí eu tive que trabalhar como repórter para a Jovem Pan, eu cobri a vinda do presidente logo no início, antes de começar a pipocar a pandemia, aqui na Flórida, em Miami. E eu fui pela primeira vez empolgado como jornalista, repórter, né? Botei lá meu microfone na mochila e fui lá. Cara, sem brincadeira, e por isso que você falou, para mim, bateu aqui bastante. Teve uma cena que me chamou a atenção, que tava todos os jornalistas reunidos, numa mesa, almoçando junto e debatendo enquanto escreviam suas matérias. Eu cedi uma mesa à parte. Eu falei assim, olha, como é que vai sair alguma coisa muito independente daí? Toda patota unida. Patota do selo azul toda ali. Sentadinha, um conversando com o outro. Não, e aquilo, não sei o quê. E eu falei, pô, é tudo contaminado. Já vem tudo com essa visão que, via de regra, um jornalista tem. Ele estudou nas faculdades, enfim, brasileiras, que professores são de esquerda. Ele vive numa bolha cosmopolita, né, progressista. Ele tem, às vezes, muitas vezes, ele tem um idealismo, que ele quer salvar o mundo. Então, isso torna também a postura dele mais arrogante, né, e autoritária, muitas vezes. Despreza o afegão médio, né, aquele que evangélico, aquele que ousa ir na missa, culto. E aí, chega no limite, numa postagem que a gente teve hoje aí, de um desses jornalistas, né, que eu venho chamando carinhosamente de um dos antas, que diz o seguinte: o voto pode ser uma arma de destruição em massa. Porra. Então tá aí a conclusão deles. Quando tudo vai contra aquilo que eles, na torre de marfim deles, achavam que tinha que acontecer, ou eles jogam a toalha e desistem do Brasil ou do mundo, que nem o youtuber lá, né? Ai, cansei do mundo, o mundo não me merece. Né? A última Coca-Cola do verão.
Ou então é isso, ou então tem que acabar com essa brincadeira de democracia, porque o povo insiste em ser burro, em votar contra as coisas iluminadas que eu, como ungido, enxerguei e estou tentando mostrá-los. Então é uma visão extremamente arrogante dessa turma. É uma patota mesmo que perdeu o elo com a realidade. Não sei. Eu normalmente, as pessoas que eu converso, aqui tem muito canhota, né? Na redação, na rádio e tal. Tem muito canhota. Não vou falar, a Jovem Pan faz um belo trabalho de jornalismo. Né? É um dos poucos veículos que eu posso elogiar até outros. E aí vão falar assim, mas porque você também faz parte. Não, a Gazeta do Povo, eu dou um exemplo, tá? A chamada da Gazeta do Povo para a queda do PIB que foi anunciada ontem. Né? Em meio à pandemia, PIB cai 9,7%. Tinha veículo fazendo assim, PIB cai quase 10%. Esqueceram da pandemia, tiveram amnésia. O professor Papagaio foi um que decora tanta data, tanta data, mas esqueceu da pandemia. Co-partícipe da pior tragédia sanitária que você protege. É porque você nunca pegou aí, tá vendo? Eu vejo, por isso você esqueceu, velho. Protege o Trump, que não tem nem vão emprego. perder todos. Nem emprego você tem, pô. Claro que tem, eu tenho o YouTube, tá me pagando em dólar, e ainda bem que o dólar sobe. Pra você, hein, com todo carinho pra você, hein? Atenção. Olha lá. Não leu nada, olha lá. No máximo leu 3. No máximo leu 3 e o resto é prefácio. Não leu absolutamente nada, nem a orelha do livro leu. Agora completa Harry Potter. Eu quero fazer uma pergunta aqui, Constantino. Uma coisa que eu concordo com você, incrível. Eu quase me suicidei hoje pensando nisso, mas vamos lá. Eu queria falar com o senhor sobre o STF, que parece que barrou a questão da polícia, né, nas comunidades. Né? Isso é uma coisa inacreditável que está acontecendo, mas é claro que não é pior que o Mandrião e sua caterva. Olha, por acaso esse foi até meu comentário da manhã de hoje lá no outro eu não leio, só para o senhor não ficar orgulhoso, eu não leio. Que me contratou, né? Foi exatamente sobre isso, porque eu vi um desabafo muito legal de um procurador, que é o Marcelo Rocha Monteiro, que é um cara muito sério e antenado nessa questão da violência e do crime, e realmente ali ele falou, olha, coloca nas costas, na conta do STF, essa situação de falta de controle no Rio. Não quer dizer que seja nova, mas piorou. Tivemos um final de semana aí com 27 horas de tiroteio ininterrupto quase, e o STF proibiu, por uma provocação de um partido de esquerda, um desses de partido de esquerda, né, que vetou o uso de helicóptero. Né? Já é uma situação de território dominado pelo crime, né, um estado paralelo, onde tem milhares de soldados terroristas com fuzis altamente armados, né? Fortemente armados, uma fortaleza do crime, desde a época de Brizola, vem fortalecendo ainda mais. E agora, eis que o policial não pode usar um helicóptero. Quer dizer, entra com flores, entra soltando bolha de sabão para cantar Imagine e ver se muda alguma coisa. É uma coisa de maluco. Então, a gente está juntando as peças do quebra-cabeça, a gente está concluindo que os maiores aliados dos marginais são mesmo esses ministros do Supremo. Né? O Fachin, outro dia, estava falando, aquele que defende, já se mostrou simpático ao MST, um grupo criminoso, e que quer o Lula de volta nas urnas. O Fachin, numa live dessas aí, estava falando outro dia que, basicamente, todo mundo que apoia alguma coisa do governo é um fascista. E que vamos ter em 2022 que escolher democracia e ditadura. Nossa Senhora. Sendo que a democracia para ele é o PT voltar ao poder. Quer dizer, isso é uma politização absurda do Supremo. E, de novo, cúmplices do crime. Cúmplices do crime, porque tivemos aí a votação da questão do aumento de punição para corrupto de pandemia, né? Quem que votou contra? Quem é que pode ser contra aumentar a punição de um corrupto que desvia recurso público no meio de uma pandemia? O PT e seus satélites, a extrema esquerda, que votaram contra o PL do gás, que votaram contra o marco regulatório do saneamento básico, querem o povo no esgoto, né, literalmente na merda, e ainda por cima num território dominado por bandidos onde a polícia não pode agir. Essa é a conclusão. E o Supremo Tribunal dando aval de alguma forma a isso. É muito grave, gente. É muito grave. De novo, aí vamos ter que usar a análise do Emílio. Como é que alguém na bolha não vê que isso ferra a vida justamente do sujeito mais pobre e humilde? O cara que tem carro blindado, segurança, armado, casa em Angra ou em sei lá onde, vai de helicóptero, esse cara tá blindado. Agora, o povo que tá ali com o traficante do lado, que
não tem como se defender porque não pode sequer ter uma arma. Esse que está na periferia, ele está abandonado, está largado às traças, sob os aplausos de uma elite snob e arrogante que fala em nome do povo porque trata os mais pobres e as minorias como seus mascotes. Exato. Os granfinos, né? Os granfinos têm desprezo pelo Brasil. Dominante. Tem desprezo. Eles desprezam o Brasil, eles desprezam o brasileiro, mas o brasileiro não é mais trouxa. O brasileiro não é mais trouxa. Não é desse jeito que eles falam. Tá lá, tá bem porque deu 600. Deu 600 pro cara, tá bem. Essa é a análise. É a análise. O povo brasileiro é melhor que isso. É muito melhor. É muito melhor. O povo brasileiro é muito melhor que isso aí e tá se descobrindo. Tá descobrindo o caminho. Sim. É que é difícil. Digo mais, você falou no início aí que ia querer falar da vacina também. E digo mais, o povo também, uma parte do povo, claro, não existe essa figura mítica, né? Deu uma travada. Falou do povo, falou do Brasil. Peraí, voltou, vai voltar. Aí, voltou. Existem vários indivíduos que compõem aquilo que se chama povo, não abstração povo. Mas veja, muitos brasileiros, de forma correta, como aquela que provocou o presidente, né, estão preocupados com uma vacina chinesa feita às pressas no meio de uma pandemia. Esse receio, Emílio, é legítimo. Sim. É legítimo. Aí as pessoas estão distorcendo agora que o presidente é um obscurantista contra vacinas, em geral. Não foi isso que ele disse. Não foi isso que ele disse. As pessoas têm que ser honestas. Pelo amor de Deus, é o mínimo que se exige para ter credibilidade. Você não pode distorcer dessa forma a fala do presidente. Você pode odiar o presidente, mas não foi isso que ele disse. Ele não participa de uma campanha anti-vacina, que nem tem aqui. Aqui tem campanha anti-vacina. Agora, já tivemos a revolta da vacina na época do Oswaldo Cruz. Você achar que um cara vai invadir tua casa e te enfiar no corpo alguma coisa, né? É uma coisa meio autoritária. É óbvio que é um debate legítimo de ter até onde vai o direito individual e até onde vai o interesse coletivo. É um debate bom, né? Você não vai deixar o cara ter no seu quintal uma criação de mosquito de dengue, né? Então tem preocupações legítimas porque tem aquilo que os economistas chamamos de externalidade negativa. E aí tem que ter alguma regulação, alguma ação. Agora, calma, porque no limite, né, vai todo mundo argumentar o seguinte, se você não fizer exercício físico ou se alimentar mal, você vai ter problema de saúde, como tem o SUS que eu pago, vai afetar também minha vida. Então, o Estado vai obrigar você a fazer 1 hora de aeróbica por dia e ter uma dieta saudável. Vai lá o fiscal ver se você está comendo bem. Ora, isso é um Estado totalitário. Então, é óbvio que é uma preocupação legítima não falar que vai sair dando vacina compulsória. Quer ver o teste, Emílio? Basta pensar o seguinte, se o Bolsonaro tivesse dito, olha, gente, tá bom, em vez de vacina chinesa e tudo, vai ser a vacina russa. E digo mais, eu já comprei 200 milhões de doses e vai ser compulsório, todo mundo vai tomar. Qual é a chamada que ia estar na mídia hoje? Nossa Senhora. Conspiração russa. Bem absurdo. É complicado. Essa pandemia é um negócio zoado, né? É um negócio que zoou. Você vê ontem mesmo, né, que tava lá o PIB, que a gente falou, sim, tal, 9,7, os caras, o PIB no Brasil, PIB histórico caiu e tal, e não sei o quê. O dólar caiu e a bolsa subiu. Subiu bem ontem. Então, mas subiu por quê? Porque o cara do mercado, ele não tá nessa bolha. Ele antecipa. O cara ele antecipa e a reforma administrativa vai ser enviada. Então, isso é uma sinalização de que há uma possibilidade de articulação para retomar as agendas virtuosas de reforma. É isso que o Brasil precisa hoje. Agora, a queda do PIB não só está no passado, como foi a mesma da Alemanha, que foi tão elogiada nessa crise, né? Sim. Então, é muita incoerência, é muito oportunismo, né? Eu não quero citar colegas, mas teve um... Não, cita sim pra ter briga. É lógico. Nossa, você tá com citar não tem graça. O Tutinha me liga dando esporro depois, o Emílio, você arruma problema pra mim, bota as cascas de banana, eu caio. Mas olha só, um colega meu estava comparando, né, quando eu ri, e alguns falaram, você está rindo das mortes? Claro que não, né? Eu estava comparando o número absoluto. O Brasil teve o segundo número absoluto de morte. Porra, vai comparar o Brasil com a Bélgica? É uma piada. Que honestidade é essa na análise? Não é sério isso. Isso não é sério. E eu rio pelo seguinte, eu dou um pouco mais de crédito à nossa audiência. Talvez seja por isso que eu tenha, que a gente chama de pílula, né? 10, 20 vezes mais visualização, né? Porque, veja, você tem que respeitar o público. Você não pode achar que o público é tão boboca a ponto de você fazer uma distorção dessas e que vai passar despercebida. Isso não é sério, cara.
O Constantino, sem citar... porque isso aí hoje em dia, e talvez seja um dos grandes problemas hoje... Pois não. Segue. Talvez seja um dos grandes problemas hoje, por exemplo, a Globo. A Globo sempre mandou em presidente. Sim. A Globo mandava no Faltava presidente. os caras. Falou, é o seguinte, o presidente vai Mandava receber... a pauta. Aí o cara sentava e tal. Eu acho que esse Bolsonaro é o primeiro que a Globo não manda no cara. A Globo não manda no Bolsonaro, ele não recebe a Globo e foda-se. Não tem. Aí o que acontece? Você consegue entender isso, mas você não pode vender como a verdade aquilo que você faz, você tá puto. Não, tô brigado com o Bolsonaro, acho que o Bolsonaro é um babaca, e você contra o Bolsonaro. Aí você é contra o Bolsonaro. Não vender uma verdade sacaneando o povo. Porque o povo, ele não acredita, ele quer saber, ele quer falar, porra, e a vacina? Ele fala, pô, mas essa tem muita vacina. Eu quero saber qual é a vacina que eu vou tomar. Qual que é a boa? Entendeu? Ele tem todo o direito de saber o que é o que não é. Porque já é complicado. Uma hora usa máscara, outra hora não usa, outra hora volta, outra hora fecha, outra hora tem não sei o quê. Chegou na hora da vacina, pô, eu quero saber qual é a vacina tem a que eu vou tomar. liberdade Tem todo o direito de escolher, ou sei lá o quê, né? É isso, exatamente isso. Qual é o candidato? Veja que o movimento anti-vacina, que começou na década de 70, né? Acho que foi até por ali quando eu nasci mesmo. Eu nasci em 76. 76. Foi por conta de uma epidemia que foi feita às pressas uma vacina e tiveram alguns casos de consequências, de efeitos ruins, né? E aquilo gerou muita apreensão e começou um movimento que eu reputo como, obviamente, anticientífico, que é um movimento anti-vacina. É óbvio que a vacina salva vidas. Agora, quais? Rubéola, sarampo, são vacinas testadas, são vacinas ao longo do tempo. É diferente do cara querer enfiar goela abaixo ou forçar no meu braço, né? Ou alguns podem preferir a via retal, mas aí é uma questão de escolha individual. Mas o que vem da China, feito às pressas, isso aí não. Isso não é razoável, não é razoável. Boa. Vacina muito, muito rápida. O que você quer saber? Consta, posso falar uma coisa pra você? Olha lá. Tem um vídeo do Diogo Mainardi que ele tá falando que o Sérgio Moro já está eleito. Aí você publicou, gente... Conto eu ou contam vocês? E aí? Você tá contando, ó. Joguei a bola. Conto eu ou conto vocês? Não, olha só. Alguns até falaram assim, mas tem certeza que isso é de hoje? O Sérgio Moro já gozou de tamanha credibilidade e popularidade que eu concordaria com essa afirmação se fosse há um tempo atrás. Hoje em dia, depois de tudo que aconteceu, e, novamente, o Diogo Mainardi é parte interessada. Hoje em dia, eles são parceiros, né? Eles estão lá no mesmo veículo e tudo. Então, ele está elogiando um companheiro de trabalho. Salve, agora, Constantino. daí achar que é uma análise imparcial e isenta, séria, de que, de fato, ele vai ter chance de ser eleito fácil, né, para qualquer coisa que não seja o síndico do prédio dele, é uma viagem, é quem não acompanhou o Brasil nos últimos meses. Mas veja, quem é o Diogo Mainardi? É aquele que quase chorou de tanta decepção junto com o Caio Blinder, ou Blind, eu nunca sei se é Caio Blinder ou Blind. Cego. Blinder. É Blinder, né? É cego. Tá. O Caio Blinder, que choraram quando o Trump foi eleito, porque achavam que não tinha a menor chance, né? Então essa é a análise dessa turma. Porque estão lá na Torre de Marfim, na bolha, e acham que o mundo lá fora compartilha das suas visões estereotipadas, né? E não vai acontecer de novo. Eu não quero. O Caio Blinder pintou o cabelo de vermelho como promessa naquela época. Eu tenho medo do que ele vai fazer dessa vez. Tenho medo do que ele vai fazer dessa vez. Você vai ser convidado para o Manhattan Connection. Você acha que o Trump leva aí? É isso que eu ia perguntar. Você acha que o Trump leva? O Trump tá subindo lá, Tá subindo, porra. Tá subindo muito por quê? Porque os democratas não só escolheram um sujeito senil e gagá, né? esconderam no sarcófago, tá lá no porão, preso, né? Como esse cara, ele pode não ser radical, mas ele não fala em nome de ninguém mais, ele tá gagá. Quem é radical é a base que está por trás dele. Sim. Então, incentivando o quê? Essas manifestações do Black Lives Matter e da Antifa que tocaram o terror, espalharam o caos pelo país. O povo, o afegão médio, não acha charmoso isso. A turma do New York Times, da CNN, acha um charme. É o movimento revolucionário, né? O povo sabe que não é assim, sabe que essa história de tirar recursos de polícia significa bandidagem tomando conta do local. Então, o povo olhou com horror para essa postura do Antifa do Black Lives Matter e agora eles estão tentando reverter. O Joe Biden foi fazer um discurso em Portland contra a violência em geral.
Pergunta se ele citou Antifa, pergunta se ele citou Black Lives Matter. Não e não. Mas pergunta se ele citou Trump, milícias da direita, supremacistas brancos e polícia violenta. Citou tudo. Check, 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 check. Então, o povo percebe a canalice. Ah, ele é contra a violência. Quais os exemplos que ele deu? Direita, Trump, supremacista branco e polícia. Antifa e Black Lives Matter. Não sei do que você está falando. Sendo que são esses grupos de extrema esquerda que estão tocando o terror e o rebu no país. O povo não é trouxa. As próximas pesquisas vão mostrar o Trump decolando. Eu não gosto muito do Trump, não. Eu não gosto do Trump. É fanfarrão, né? Ele é meio fanfarrão. Mas me fala uma coisa. Por exemplo, eu estava pensando cá com os meus botões. O povo, em geral, o nosso ouvinte, as pessoas em geral, elas não gostam de injustiça. Sim. Elas não gostam ali onde tem uma sacanagem. Mas elas precisam ter alguém. Elas precisam ter alguém para ser o líder dos caras, para quem eles vão votar. Combativo. Aqui a gente tem o Bolsonaro. Claro, pô. O Bolsonaro é um cara que tá apanhando. Puta, o que ele apanha? Pega ele Covid. Apanha direto. Ozônio na Ele toba. apanha direto e você fala que fez uma coisa. Passou pano, tá passando pano, mandrião, o genocida, nazista, tudo que é coisa ruim. Só que aí o seguinte, só que essa turma, a turma que é contra, ela não tem uma opção clara. Ela quer derrubar. Ela quer que se foda. Não, então, mas não te dá uma opção e não dá o nome e não dá um cara pra você pra bancar. O Bolsonaro ficou sozinho e bancou tudo sozinho. Cloroquina, azema, caía com a azema, foi lá, andou no cavalo e não sei o quê. E no final o povo tá vendo, porque o povo, ele não gosta de injustiça. Ele fala, porra, esse cara é louco, esse cara é escroto e tal, não sei o quê. E vê que a coisa tá coxambrando mais pro lado dele do que pro Dória, que veio aqui, fez aquele discurso e tal, não sei o quê. E o Dória, hoje em dia, quem que tá colado dele? Ninguém. Por quê? Porque todo mundo saiu de lá e tá se colando no Bolsonaro. Até o Alexandre ele tá fala tentando voltar. Não é. O povo, ele vai no empírico, conhecimento empírico. Ele vai vendo o que tá virando, o que não tá virando. Claro. E ele vai acompanhando, que fala, porra, esse aqui acho que tá certo. Ele vai por experiência. Claro. Você acha... O povo tem alguma memória, né, do que esses outros disseram e fizeram com muito oportunismo, aparentemente, para atacar o presidente. Então eu dou 3 exemplos que eu citava já na época, né? O próprio Dória, que você disse, falou que é uma dicotomia entre atender os empresários ou a vida. Era uma falsa dicotomia. Hoje está claro. Hoje os outros já reconhecem que podem perder mais vidas com a miséria e com o vírus. Isso. O outro foi o Rodrigo Maia, que também é adorado por ala da imprensa. O Rodrigo Maia disse que a pressão pelo fim do isolamento vinha de quem estava perdendo dinheiro em bolsa. Nossa. O sujeito, o afegão médio, vai ouvir um negócio desse, primeiro que ele não vai nem... Muitos não vão nem saber porque não investe em bolsa. Agora, vem cá, é preocupação com bolsa, esse troço de bolsa? Não, é com a minha vida, eu tenho que trabalhar para sobreviver. E o outro foi o Ronaldo Caiado, que já está voltando pro lado do Bolsonaro, né? Mas que diz que ceder a vertentes populistas e inconsequentes para reabrir a economia, ele não ia fazer. Ou seja, quem estava pedindo para reabrir a economia era populista, inconsequente, enquanto que era o povo. Era o povo falando, vem cá, abre esse troço. Então, beleza. Mas aí é o quê? A opinião pública. E a opinião pública, o político sempre fica louco com a opinião pública. O que está acontecendo? A opinião pública. Você acha que aí nos Estados Unidos é o Biden que é fraco? Porque aí, cara, porra, esse negócio aí de racismo e tal, porra, é um negócio forte, né? E mesmo forte, assim... E mesmo assim... Mas você acha que o cara não tem vontade, ele não tem muito... Fala, pô, esse Biden aí não vai, ele não vai segurar. Não tem o perfil. Fede, cheira. O Biden não fede nem cheira, na verdade ele cheira o cabelo das pessoas, que ele tem esse hábito esquisito. Mas a verdade, Emílio, é que o Biden é fraco, mas a radicalização do Partido Democrata, muito à esquerda hoje em dia, parece mais PSOL do que PSDB, isso está incomodando os independentes, o americano médio. Né? Então, uma coisa interessante que você falou aí do Trump, do Bolsonaro, é que eles chamam mais atenção, porque eles têm 1000 defeitos, mas eles chamam mais atenção pelo que eles estão combatendo do que por qualquer grande qualidade que eles, porventura, tenham. Né? Então, assim, quando você olha quem são os adversários, como os adversários estão agindo, o grau de oportunismo e hipocrisia, e quem eles querem botar no lugar, outro dia tem uma ex-colega nossa aí, né? Aquela que vocês sabem que eu adoro usar como ícone da patota do selo azul, que estava fazendo uma live com outro ex-colega nosso, né? E dizendo o seguinte, eu não votei no Bolsonaro no segundo turno, eu avisei. Como se fosse pior
o Bolsonaro vencer do que o Haddad, o PT. O Jaiminho. Jaiminho era uma opção. Jaiminho projeto carteiro. Criminoso salve, de poder. Salve. Não falo nada, mas olha só. Salve, como é que estaria o Brasil hoje? Como é que estaria o Brasil hoje na mão do PT, meu Deus do céu? Olha a Argentina. Olha a Argentina que esses caras queriam. Você viu a Argentina agora? Você viu que votaram? Vai ter mais 1000 juízes lá pra Cristina se livrar. Estão diluindo, né? Estão diluindo. Que situação que tá a Argentina, hein? Puta, vive um drama. Que pena, cara. É a esquerda, porra. Os comunistas aí, ó. Os caras estão chamando de Venezuela do Sul. É o Foro de São Paulo, porra. Constantino sabe disso. Foro de São Paulo. Claro que é, porra. O Alberto Fernandes era do Foro de São Paulo, porra. É Foro de São Paulo, isso aí, ó. Ô, Constantino, vou ter que te liberar, meu. Infelizmente, queria ficar com você uma meia hora aqui. Eu sei que você tá agora, nós vamos ter que dar um Leonardo, né? Ah, é? Só arrumar um cachê bom. Eu sei que você tá. Os caras estão com uma puta inveja sua. Agora vai ser foda. Sabe, Constantino, tá com muito programa. Muito. Ele não pode entrar mais assim. Mas eu queria te agradecer e dizer que, porra, que você é um cara que você tem o pensamento aí da galera do Pânico. Você é muito querido aqui pela gente. Eu também gosto muito de participar. Eu vou sempre achar uma brecha na agenda pra vocês. Pode deixar. Obrigado e boa sorte. A gente tá te acompanhando lá na Record, que você tá também trabalhando lá na revista também. Sim. E, pô, obrigado aí pela sua participação. E a gente entra, vamos armar um esqueminha aí pra você entrar, tá? Beleza, show de bola. Boa. Valeu, turma, abração. Valeu, um abraço. Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida. Não, o cara trabalha pra cacete. Tomara que demore pra voltar, né?